Olá, pessoal! Olá, meus queridos amigos do nosso Alô Assombração! Eu quero aqui agradecer a todos vocês que deixam seu like, que deixam um comentário. Eu gosto de ler os comentários, é sempre muito bacana. Teve uma querida também que me deu uma dica, falou assim: antes de ler, você lê a história, né? Só lê. Mas aí eu expliquei pra ela, eu falei assim, não, eu gosto, quando eu recebo a história, ou me contam a história, eu gosto de entender, assimilar bem a história, eu fico estudando a história, né, vendo, e depois contar do meu jeito. É assim que eu sou, gente, eu falo sem filtro, né, dou minha opinião, eu fico falando, é assim que eu faço, tá? Então, eu não leio, a não ser se for chegar uma história muito grande, aí não, eu vou alguma outra coisa eu vou ter que ler, né? Mas por enquanto tá dando para levar assim. E outra coisa também que eu quero avisá-los, que eu no relato de ontem, né, ou a Sarjeta, eu falei que eu havia visto um vídeo em que uma moça falava do que está acontecendo com o planeta, das coisas espirituais que estão né, já não é mais material, são coisas espirituais, falando de poder e tudo mais. E eu falei que era o grupo Assombrados, mas não é Assombrados, é o grupo no Facebook, tá? É Aterrorizados, de uma amiga querida da Cristiane Lírio, tá? Então, se vocês puderem ir lá, é bacana, gente, tem muitas histórias assim, eu gosto, né? É um assunto que me chama atenção, esse mundo espiritual. Então, vamos começar a nossa história de hoje. Eu confesso para vocês que é uma história que me deixou bastante emocionada. Bom, nós vamos contar a história do João e do André. São dois irmãos. No início da década de 80, isso aconteceu. E dois irmãos muito apegados, eram mais que irmãos, sabe aquele irmão que é teu amigo, sabe? Se divertiam juntos, faziam tudo juntos, a idade deles era bem próximas, então eles sempre estavam juntos. E o André, ele conta que o João era bastante um rapaz muito carismático, muito querido, uma pessoa de muita, digamos, de muita luz aqui, porque tem pessoas na Terra de muita luz, sim. Ele era um desses, né? Aí o André contando que o André era muito observador e começou a perceber que o João tava emagrecendo, assim, perdendo peso, estava ficando cada vez mais pálido. E ele falou pro João: João, irmão, você tá bem? Tá tudo bem? Eu tô sentindo você assim. Ele falava: não, tá tudo bem, eu tô ótimo, tá tudo bem, tô sentindo nada, tô emagrecendo mesmo, né? Sei lá, acontece. Mas isso começou a piorar, a ponto do João ficar acamado, ter muita febre e a vomitar sangue. Aí a família ficou bastante, nossa, vamos levá-lo para o hospital, né? Imediatamente levaram ele ao hospital. E o André, como amava muito o irmão, aquela coisa assim, nossa, era um parceirão mesmo um do outro. Ia visitar todos os dias, óbvio, né? Mas foi visitar o João e disse pra ele: poxa, João, você vai ficar logo bom, você logo vai sair dessa, você vai ficar ótimo, e a gente vai jogar futebol na praia, vamos voltar
a, a sair, né, se divertir. E o João falou, tá bom, vamos sim, a gente vai sim. Tá. André saiu do hospital, chegou em casa, era noite, né? E mais tarde, o hospital, um enfermeiro do hospital, foi até a casa deles. Porque no início dos anos 80, né, gente, não tinha... Quem tinha telefone em casa era luxo, né? Era artigo de luxo. Nem todo mundo tinha telefone em casa. E aí o enfermeiro veio avisar a família que o João havia falecido. Nossa. O André caiu por terra. Ele não acreditava, porque ele tinha certeza que o irmão dele ia ficar bem. Mas, né, aconteceu. E a causa da morte foi uma embolia pulmonar, né? Ele não era fumante, isso acontece também com quem não é. Não é só fumante que tem isso. Então, foi breve, ele estava com 19 anos, quando veio foi embora. O André ficou muito triste. O André não se conformava. Levou muito tempo para o André se conformar da partida do irmão. Um irmão tão querido. Ele perdeu não só o irmão, como o melhor amigo dele. E aí eles estavam, ele e a mãe dele, né? O André e a mãe dele, já estavam ajeitando as coisinhas para tirar, né, as coisas do quarto deles. O André dividia o quarto com o João. E ele, ali tirando as coisas dele, viu um diário, que ele não sabia que o João tinha um diário, né? E o André leu. Começou a ler o diário. Saudade do irmão, né, gente? Não é invasão de privacidade, não. É só saudade mesmo, né? A letra, às vezes lê a letra da pessoa, né? Naquela época, hoje não tem mais áudio, né, pra gente rever os áudios da pessoa, mas ele leu o diário e no diário o João havia colocado que estava tendo sonhos, tendo sonhos frequentes, cada vez mais lúcidos. Eles moravam a umas 3 quadras do cemitério. E no diário, o João colocou que sonhava, estava tendo sonhos frequentes com ele na porta da casa dele, olhando para o cemitério, e via 3 silhuetas. Ele não conseguia identificar quem era, né? Eram 3 silhuetas muito iluminadas, assim, de muita luz, olhando para ele e acenando. E conforme o André ia lendo, ia vendo que esses sonhos eram, olha, hoje eu tive esse sonho de novo, e ele ia relatando nos sonhos. Tá bom. Talvez o André tenha percebido que o João já estava sendo alertado de que ele ia partir. Mas guardou para ele aquilo. Algumas pessoas têm isso, né? Elas parece que sentem que estão indo embora. Vai lá, vai visitar a família toda, se despede de todo mundo, parece que já está sentindo que está indo deste plano. E ele leu o diário, já meio se acalentar, gente, é difícil, né? Que isso é só com o tempo nós vamos... da dor vem a saudade, né? Mas isso é com o tempo. Eles estavam mudando de casa, iam mudar de cidade, porque a casa trazia muitas lembranças, enfim, isso é difícil mesmo, eu bem sei. A casa traz muitas lembranças da pessoa, e aí eles estavam se mudando e estavam
desmontando o guarda-roupa do João. Ali desmontando o guarda-roupa do João, ele estava tirando todas as roupas dele, tudo, né, assim. E aí ele viu na parte de madeira do guarda-roupa uma sequência de letras e números. Aquilo chamou a atenção dele. E ele não, na hora ele só olhou para aquilo, nossa, e anotou, tá? Que aqui eu vou ler mesmo. Que era R3, L4, Q22. Ele anotou essa sequência, guardou com ele. Falou para ninguém, guardou com ele. Depois de muitos anos, ele já estava morando em outra cidade, não visitou mais a cidade natal dele, trazia muitas lembranças. Aí ele, depois de muitos anos, voltou à cidade natal para rever alguns tios, enfim. E deu vontade de visitar, foi ao cemitério, na administração do cemitério. E ele falou assim, olha, queria o meu irmão tá enterrado aqui e tal, mas eu não lembro mais a localização do túmulo dele. Aí tá bom, aí o administrador do cemitério falou, qual o nome dele? Ele falou, João, tarará, tarará. Aí o administrador falou, é esse número aqui. Gente, era um número. R3, L4, Q22. Era exatamente o mesmo número. Porque ele guardou esse número com ele. Ele também não sabe explicar por que ele guardou, mas ele guardou esse número com ele, andava com esse número. E ele falou, é o mesmo número. E foi até lá, era o túmulo do irmão dele. Eu fiquei assim muito emocionada porque eu falei, nossa, ele sabia e talvez, eu não sei, a espiritualidade já tenha dito tudo pra ele, eles veem o futuro, né, já deixou ali, onde ele estaria, onde seria a última morada carnal, não espiritual dele, não é? E esse André, ele me contou que ele não conta essa história pra ninguém. Por quê? Por causa dos céticos. Os céticos não vão acreditar. Eu já falei pra vocês, eu acredito, ninguém ia brincar com coisa séria. Ninguém ia ficar... Isso, aliás, traz dor, traz lembranças. E você tá falando de outra pessoa, de uma pessoa tão querida, tão amada por você, né? Que no caso, o André falando do João, o irmão tão amado por ele. Não ia inventar, por favor, né? A gente fala as coisas, mas os céticos, isso foi uma coincidência, isso não foi nada, ele tá inventando. Então ele não fala pra ninguém. Ele contou ali pra esposa, pra algumas 2 pessoas só, que acreditaram nele e falou, isso acontece. Então, essa é uma história, ela é curta, mas ela é bastante revelatória também, porque algumas pessoas têm esse sentimento de que estão partindo, de que estão indo embora. Tem outros relatos de pessoas também que sentiu que estava indo e dá aquela vontade de ver todo mundo, ou de fazer uma festa, ou enfim, para se despedir, né? Para se despedir. Olha... Como eu já disse, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E tem muitos segredos no mundo espiritual que a gente ainda não sabe, mas que acalenta muito a gente, né? E eu tenho certeza, como eu sempre falo, as pessoas de luz vão para a luz. O João era um anjo aqui, ficou pouco tempo, foi emprestado para a família do André, depois ele foi recolhido, vamos embora, agora é hora de você vir com a gente. E foi em paz, e hoje eu tenho certeza, até falei
olha, ele tá aguardando você. E ele falou, sim, eu acredito. Muita coisa, eu tenho certeza que ele me ajudou em muita coisa, né? Em muitas coisas, ele vê o meu socorro, vê o meu encontro. Porque isso a gente leva com a gente, a única coisa que a gente leva é o nosso conhecimento e os nossos sentimentos. E quem leva sentimento de amor, só traz amor e mais amor. Então, meus queridos, obrigada por estarem aqui, por interagirem, por curtirem, ou por só visualizarem, ou por deixar o seu comentário. Eu gosto de ler todos os comentários e me deixa muito feliz saber que nós não estamos sozinhos, nós acreditamos. Tem gente que acredita em ET, nós também. Também acreditamos no sobrenatural. Ele existe e está aí para provar. E cada história que vem até mim, ou pessoas que me contam, mais certeza eu tenho. Então, um beijo para todos vocês, meu muito obrigada de coração. E até a próxima prova. Que eu ontem falei prova. É que é prova, porque eu falei assim, é uma prova de que isso existe, né? Eu falei prova. A nossa próxima prosa do Alô Assombração.